gente, então a gente está aqui hoje para apresentar o nosso trabalho, né, o SigWeb UFSC e o Street View do Google Maps no mapeamento de trajetos por via remota, uma experiência de usuário de cadeira de rodas, né. Então, esse trabalho, ele é um relato da minha bolsista de extensão, a Marilene, e eu sou coordenadora, orientadora desse trabalho com ela, né? E esse projeto, na verdade, ele surgiu enquanto mapeamento remoto devido à pandemia de coronavírus, né? Que a gente está sofrendo no mundo, né? Então, vou contextualizar aqui para ter um entendimento do que a gente está fazendo, né? O nosso trabalho, né, ele é destinado à pessoa com deficiência, né, é um projeto de acessibilidade, que já vou falar do que seria esse projeto, mas só para contextualizar, né, que leis destinadas à acessibilidade, principalmente arquitetônica, para promover condições de igualdade, assegurar o acesso das pessoas, elas surgiram mesmo em 2015, né, através do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e através desse estatuto, a partir de 2016, foi garantido cotas para pessoas com deficiência em todas as instituições públicas federais, né, do país. Então, só para dizer que a UFSC, né, desde 2016, ela adotou o sistema de cotas no ensino de graduação e também de ensino básico, no tocante a PCD, né, no ensino básico, no colégio de aplicação que é ensino fundamental e médio, então, pelo menos um aluno com PCD é garantida a vaga por turma, né? E na graduação, além da cota PCD, tem também cota étnica, racial, cota social também na UFSC. A partir de 2021, acabou de ser aprovado agora, também é garantido cotas para pós-graduação, tá? Então, só para contextualizar, 50% das cotas das vagas na UFSC de graduação, elas são para cotistas. Aí tem uma diferenciação, cota social, cota racial, étnica e também PCD, certo? Só que, embora tenha feito toda essa questão legal, os espaços públicos, né, as universidades, a UFSC, ela é da década de 60, sua construção, os espaços físicos construídos não tinha ainda essa ideia, essa questão da acessibilidade já na sua engenharia. Então, a maioria dos prédios, eles não são acessíveis, principalmente para pessoas que têm problemas de mobilidade, né? Então, esse trabalho, essa apresentação de hoje, ela é derivada, né? Ela é um procedimento metodológico, na verdade, realizado durante a pandemia de coronavírus, mas ela é no âmbito do projeto de extensão UFSC 100% acessível, um cadastro rumo à cidadania, que é um projeto que está há um ano já sendo construído dentro da UFSC. Ele é um projeto multidisciplinar e ele tem por objetivo realizar mapeamentos para justamente identificar demandas de acessibilidade, principalmente arquitetônica, né, e indicar, através de ferramentas com uso de cadastro e tomada de decisão, essas intervenções arquitetônicas de forma a garantir o acesso e a permanência de PCD nos campos da UFSC e torná-la, né, 100% acessível. Então, devido à pandemia de coronavírus, todos os trabalhos que a gente fazia no presencial, relativo a esses espaços, a gente teve que fazer uma adequação, principalmente porque a gente tem vários PCD nesse nosso projeto, e justamente essa visão, esse olhar e essa dificuldade deles nos seus caminhamentos na UFSC, né, durante sua vida acadêmica, seria importante que a gente tivesse feito todo esse trabalho. Então, a gente teve que adaptar o trabalho de pelo menos duas das bolsistas que a gente tem no âmbito do projeto do ProBolsas, que são bolsistas de extensão. Uma delas é a Marilene, que é autora desse trabalho. Então, para a gente poder continuar, até mesmo com a bolsa de extensão, a gente teve que achar uma forma de realizar esses levantamentos de forma remota. Então, a Marilene, usando, né, da sua grande memória, da sua grande percepção, ela foi descrevendo, através de relato de experiência, todos os seus trajetos na UFSC, do que ela lembrava, né, com os recursos
tanto do SIGWeb da UFSC quanto do Google Maps Street View. A Marilene, ela é usuária de cadeira de rodas devido à distrofia muscular, então ela tem muito pouco movimento de corpo, isso ela vai explicar para vocês melhor, né? Então, foi muito importante ela poder se valer desses recursos para poder fazer esse relato de experiência, né? E através desse relato, desse caminhar remoto, ela foi dizendo as principais barreiras arquitetônicas encontradas por ela durante esses anos pré-pandemia, né? Então, como é que ela organizou, né, gente? A gente tem essa fotografia à esquerda aqui, que é retirada do SIGWeb da UFSC, né, que eles dividem a UFSC em 6 setores, né? Esse aqui é o campus central, campus Davi Ferreira Flor. E o que ela fez? Ela segmentou em 6 partes, né? E essas 6 partes, ela foi para o Google Maps, então ela foi verificando os lugares onde ela mais andava dentro desse espaço. Então, vocês podem ver que esse número 1 aqui, que foi o espaço que ela fez o primeiro relato de experiência, ele é compatível com toda essa, não posso chamar de quadra aqui, mas esse espaço que tem, que é um grande espaço por onde mais ela percorreu. E ela foi numerando todos os trajetos que ela lembrava, né, dela fazer, né, ela é estudante de antropologia, ela é formanda, então ela está já no final do curso, né, então ela tem mais de 5 anos de relatos para fazer, né, e assim, usando o Street View, ela foi verificando as fotografias, lembrando dos trabalhos que ela passava para acessar o UFSC e foi mostrando, né, através desse relato, problemas, por exemplo, no ponto de ônibus, essa foto à esquerda, né, a falta de nivelamento da calçada do ônibus para poder entrar com a cadeira de rodas é muito trabalhoso, então o ônibus sempre tem que parar mais à frente para poder entrar com a cadeira, isso faz com que todos os passageiros tenham que ir junto, e isso causa um constrangimento para a pessoa, né, que tá usando a cadeira de rodas. Foi verificado, isso aqui são somente alguns exemplos, né, de todo o relato que ela fez, né. Aqui a gente pode perceber que tem muitos buracos nas calçadas, né, que faz com que a pessoa tenha que estar indo para um lado, para o outro, para atravessar uma rua é difícil, porque às vezes também falta o rebaixo, ou o rebaixo aqui está todo esburacado, né. Aqui nessa foto mais abaixo, uma situação assim bastante grave, assim, no nosso ponto de vista, que foi colocado um estacionamento de moto bem na frente da parada do ônibus, né? E como se não bastasse, atrás da moto, não sei se dá para ver na foto, se vocês conseguem visualizar, tem um anteparo, né, de metal a uns 20, 30 centímetros, bem na altura da canela, né, justamente para que essas motos não tomem o espaço da calçada, mas imagina que até para uma pessoa que não usa cadeira de rodas, ter que passar por aquilo ali é um perigo, né, pode tropeçar e cair, mas imagina uma pessoa com cadeira de rodas tem que fazer toda a volta pela rua para poder entrar dentro do ônibus, né, então foram esses tipos de problemas de acessibilidade arquitetônica, principalmente nos trajetos, né, entre os prédios que têm as aulas, laboratórios e tal, os acessos, e ela verificou muito problema em relação a declividades de rampa, né, é um dos maiores problemas que se tem na UFSC. Existem problemas também em relação aos banheiros, aos sanitários, à largura de porta, ao espaço de manobra da cadeira. Então, a gente foi verificado vários desses tipos de problema, né? Aqui a gente não colocou todos, né? Porque o tempo é curto, mas a gente considera que mesmo com as limitações que a gente teve, a gente conseguiu fazer bastante relatos de problemas de acessibilidade. Então, somente da região 1, que a gente demonstrou aqui, foram somadas 27 páginas com descrição de problema de acessibilidade arquitetônica e mais ou menos 28 imagens extraídas do Street View do Google Maps para comprovar, né? Isso tudo de acordo com o relato da Mari. A próxima etapa do trabalho, né, além de dar continuidade a esse mapeamento, né, que ela está fazendo para todas as regiões, ela já terminou da região 2, é relacionar essas informações levantadas remotamente ao SIGWeb da UFSC para compor um banco de dados justamente para verificar demandas de intervenção arquitetônica e tomada de decisão, para a gente verificar os lugares mais urgentes para se fazer essas intervenções de forma física, né?
para que a pessoa que passa por um problema de mobilidade, ela tenha um pouco mais de conforto na sua vida dentro da universidade, né? Lembrando que a UFSC, esse campus central, ele é um espaço não somente para os acadêmicos, professores funcionários da UFSC, mas também toda a comunidade no entorno. Quem conhece aqui a UFSC sabe que existem vários bairros no entorno e as pessoas são usuárias desse campo, inclusive para lazer no fim de semana, tem feira, tem banco, tem centro de eventos, então as pessoas usam esse campus, então é importante manter essa acessibilidade, né, para o uso de todos, e foram com limitações desse trabalho, o problema da escala, né? Porque a gente não consegue visualizar naquelas fotografias pequenos detalhes, né? E para alguém que usa uma cadeira de rodas motorizada, que é o caso da Mari, 5 centímetros de degrau já faz uma diferença que a pessoa não consegue, com o próprio movimento ali da mão, do controle, fazer essa transposição nesse degrau, né? Então, esse é uma verificação que a gente só consegue ver no mapeamento presencial, né? E também outras questões relativas ao tipo de solo, se é um solo arenoso, ou se tem alguns buracos que fique água, também são fatores que influenciam negativamente na transposição da cadeira, né? Então, a pessoa sempre vai precisar de ajuda quando tiver esse problema, ela não vai ter autonomia, né, de andar sozinha. E esses detalhes muito específicos, obviamente, são impossíveis de ser visualizados em imagens. Então, eles necessitam obrigatoriamente de levantamentos em loco, né? Mas a gente considera que, mesmo com todas essas limitações, a gente conseguiu fazer muitos levantamentos em relação a essa acessibilidade arquitetônica dentro do campus da UFSC, né? E logo que essa pandemia passar, a nossa ideia, né, é fazer a junção de todos os levantamentos que a gente tem também de forma presencial, que é o trabalho que vai ser apresentado na quarta-feira, fazer o cruzamento dessas informações todas e justamente indicar para a UFSC os lugares onde a gente mais precisa de uma intervenção, né, para a gente poder se adequar à lei, né, a questão da acessibilidade, ela, além de ser uma questão de cidadania, ela é um requisito legal e todas as universidades têm que se adequar. Isso vem desde 2016, então é importante que a gente vá pensando nesses espaços, né, gente? Então, aqui, ó, a gente agradece ao Programa ProBolsas da Pró-Reitoria de Extensão da UFSC, ao Programa de Educação Tutorial PET de Engenharia Civil da UFSC, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transporte e Gestão Territorial também da UFSC, e eu vou abrir a palavra para a Mari falar um pouco da experiência dela e para vocês conhecerem a Mari, tá bom, gente? Agradeço a... Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Marilene. Eu tenho uma doença degenerativa chamada distrofia muscular. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Marilene, tudo bem, alto e bom som. Até os 21 anos, eu caminhava de forma normal e, aos poucos, eu fui perdendo a mobilidade. Então, eu passei por uma época que eu não conseguia caminhar de forma, entre aspas, normal. Eu precisava sempre de apoio. Depois, eu fui para a cadeira de rodas manual e depois eu fui para a cadeira de rodas motorizada, que é o tipo de cadeira de rodas que eu estou utilizando atualmente. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do tipo de cadeira de rodas que você utiliza, os espaços, a gente acaba utilizando ele de forma diferente. Quando é uma cadeira de rodas manual, geralmente o pneu ele é mais fino, então tem mais chance de você ficar preso em solos arenosos. Quando você está numa cadeira de rodas motorizada, o principal problema é com água. Porque se você passa em alguma poça d'água, você pode molhar a parte eletrônica e daí a cadeira de rodas para de funcionar. E um outro detalhe é que, assim, ó, pequenos desníveis já se torna uma barreira intransponível para você passar de um local para o outro. Então, de uma visão mais ampla, quem olha o mapa através do Street pode olhar e pensar assim, nossa, o local é totalmente adaptado.
o local é totalmente acessível. Mas quando o cadeirante ou, de repente, um deficiente visual vai transitar, ele acaba se deparando que um pequeno local, um pequeno trajeto, ele vira intransponível. Você simplesmente não consegue passar de um local para o outro. Ali na UFSC tem muitos locais que já estão bem adaptados mesmo, mas tem pequenos trajetos, geralmente locais de calçada, que ainda falta ser adaptado, então nos impede de utilizar o espaço. Alguma pergunta? A professora ela explicou bastante o que eu já ia explicar. Marlene, eu tenho uma pergunta. Esse projeto que você participou é um projeto de extensão da universidade? Você faz graduação na UFSC, é isso? Isso. Eu sou formada em edificações, técnico em edificações, e depois eu fiz uma outra formação de técnico em segurança do trabalho, e eu sempre trabalhei voltado para a área de construção civil. Quando eu comecei a perder os meus movimentos, eu acabei tendo que me afastar do canteiro de obras, que é o meu grande amor, que é a engenharia civil, e comecei a pensar no que fazer, entrei em antropologia, na graduação de antropologia. Por causa da questão da deficiência física, eu estou me focando desde o início da graduação em estudos voltados a questões relacionadas à deficiência. Daí surgiu essa oportunidade de estágio e estou tentando ser útil com a experiência de vida que tenho. Legal, Marilene. A professora Silvana quer fazer uma pergunta. Silvana, com a palavra. Na verdade, queria agradecer a apresentação de vocês, muito legal o projeto, e acho que a gente tem muito que aprender com você, Marilene. A gente está com um projeto de extensão aqui, que é sobre mapeamento de acessibilidade urbana usando o OpenStreetMap, né? A gente uma plataforma aberta que a gente está conversando já para tentar replicar em outros lugares. E aí, na verdade, não é bem uma pergunta, é um convite, né? Que assim, ano que vem, né? Quando passar, assim, vamos ver se. Mas a gente queria saber se você tiver uma vacina. Não, se você poderia fazer uma conversa dessa com a gente no nosso projeto, sabe? Eu acho que ouvir as coisas que a gente está pensando em fazer e dar ideia, né? É uma coisa num nível um pouco mais macro, né? A gente está trabalhando também com o Ministério Público aqui do Paraná e com o Instituto de Engenharia. E eles estão querendo trabalhar em rotas acessíveis nas cidades e em roteamentos, né? Então, a gente também está trabalhando, até falando um pouco, a professora Luciane está aqui, a gente pode, acho que, pensar em replicar isso nesse nível bem detalhado de campus também na UFPR, mas a gente ainda estava tentando, pelo menos, ajudar a ver os macro problemas, né? Principalmente acessibilidade em terminais de transporte, né? Para a pessoa pelo menos poder chegar ao ônibus, etc. E acho que assim a gente está fazendo tudo muito de orelhada sem ouvir, né? De fato alguém. Então, na verdade, a gente queria convidar você, se você pode, para frente conversar conosco, ajudar o pessoal desse projeto. É só um bando de voluntário, mas acho que a gente ia ficar muito feliz de poder contar assim com a tua experiência para ajudar a gente. No que eu puder ser útil, estou à disposição. Nesse projeto, como é que eu estou fazendo, né? Eu pego a questão da imagem, vocês me desculpem que eu não sei as palavras técnicas que vocês sabem utilizar. Eu vou realmente caminhando dentro das imagens que tem dentro da plataforma. Uhum. E à medida que eu vou caminhando, eu vou vou lembrando das minhas experiências, vou fazendo print e vou fazendo relato. Como eu estou fazendo aqui uma junção da parte empírica de antropologia e da parte técnica, por causa dos conhecimentos que eu tenho antes de entrar na universidade, eu tanto falo do problema, como falo da questão humana, de como é que eu faço para contornar o problema. Para quem que eu peço ajuda? Como é que eu me comporto? Porque para você poder transitar hoje em dia,
é impossível você não fazer as coisas sem ficar pedindo ajuda. E assim, as pessoas sempre estão à disposição para ajudar, mas nem sempre conseguem saber como ajudar. Então, tu também tem que ensinar o outro a como ele nos ajudar, né? Entendi. E outra coisa que é bem perceptível aqui em Florianópolis é que a sociedade está envelhecendo. As pessoas estão envelhecendo. E, infelizmente, a gente vai adquirindo algumas condições corporais análogas à deficiência. Já não consegue mais subir um degrau alto, a visão já começa a ficar um pouco mais opaca, a questão da audição. Então, a gente tem que dar realmente uma atenção mais especial a esses ambientes públicos, porque vai refletir também na nossa qualidade de vida no futuro. E no presente agora com os nossos pais, né? Avós. Fantástico, Marileine. A Vivian levantou a mão. Vivian, você quer falar? Quer complementar alguma coisa? Eu ia falar uma coisinha para Silvana, assim, que é interessante. Eu não estou conseguindo ligar a câmera, não sei porquê, tá? A gente não está funcionando. Que assim, Silvana, sabe o que é interessante nesse projeto? Quando a gente iniciou, a gente bastante voluntário, o pessoal do curso de Engenharia Civil aqui da UFSC, né? Eu sou engenheira cartógrafa, mas dou aula de topografia, né? Então, o que a gente começou a fazer? Começou a fazer os levantamentos presenciais usando a NBR 9050 como referência, né? Uhum. E quando como eu tive a oportunidade de ganhar bolsas dentro desse projeto, que é um projeto de extensão multidisciplinar, né? Eu fiz questão de pegar bolsistas PCD, justamente para ajudar, né? Para apoiar, né? E assim, uma coisa que é bem interessante é que todos os mapeamentos que o pessoal fez no presencial usando a norma como referência, a Marilene, por ter toda essa experiência dela, basta ela ir no lugar, ela de olho, ou ela ali passando, ela já diz, essa rampa já está fora. É uma coisa assim, incrível o conhecimento que a Marilene tem de domínio do espaço, do tamanho, da altura que tem que ficar o porta-toalha no banheiro, o sabonete, a pia, porque a gente pensa muito assim no caminho e a gente não pensa nas demais questões, né, sobre um RU, por exemplo, que muita gente não consegue se servir no RU e não usa o RU porque não consegue servir com bandejão, né, ou não consegue enxergar a comida. Então, todas essas coisas a gente está conseguindo levantar, a gente tem 6 pessoas PCD na equipe, tá? Com diversas, assim, problemas de acessibilidade, né? Então, assim, poder trabalhar com a Marilene, assim, foi um grande aprendizado para todos nós, assim. A nossa contribuição, assim, eu acho que é o que a gente consegue fazer, né? A gente está querendo transitar isso para o ambiente do OpenStreetMap e para uma Pillar que é mais ou menos equivalente ao Google Street View, mas ele é todo aberto. Então, a minha ideia é que se a gente conseguisse fazer uns roteiros onde as pessoas pudessem reproduzir isso pelo Brasil, né, outros voluntários, outras pessoas, então, dando as ferramentas, né, e capacitando as pessoas, de repente a gente conseguiria ter mapas, bases de dados com essas informações que fossem abertas e colaborativas, né? Então, é mais ou menos nisso que a minha equipe também está tentando ajudar. Porque a gente está pensando em desenvolver uma app especificamente para isso, a gente tem gente que programa, etc. Então, sim, a gente também pensa bastante nesse tipo de coisa, de roteáveis, né, assim, né? A gente pensa fazer isso para a UFSC, mas é um trabalho grande, né? Cada um tem uma expertise, né? Eu sei que esse foi o tema que meus alunos escolheram estudar, trabalhar nesse projeto. Por enquanto a gente não tem nenhuma bolsa, é um projeto que está começando, mas acho que tem muito potencial, assim, para a gente poder combinar, né? O que um sabe com o outro sabe, o que um consegue fazer melhor com o que o outro consegue fazer melhor. Eles são cartógrafos, né? Então, né, o engenheiro civil, essa visão da antropologia, acho que assim, se a gente conseguir juntar todas as pecinhas, a gente soma mais do que
do que cada um sozinho, né? Digamos assim. É verdade. Legal. É verdade, sim. E vou falar mais, assim, ó, da mesma forma que hoje em dia o GPS todo mundo utiliza para ir de uma região a outra, nós que utilizamos cadeira de rodas, é bem comum a gente pegar e dar uma olhada na região, ver se a gente vai ter acesso ou não, pela cadeira de rodas, se tem local para estacionar o carro. É uma ferramenta bem usual. Eu tenho contato com muitas pessoas que utilizam cadeira de rodas, principalmente aqui no Brasil, e é uma ferramenta já do nosso cotidiano. E assim, uma carência também da gente não ter como se expressar mediante o aplicativo, né? Locais onde precisa de algumas melhorias. E às vezes a melhoria é uma coisa pequena, tá? Um balde com argamassa já iria resolver. Não precisa se fazer uma ponte